Fala galera, bem-vindos ao Alicerces da História, muito bom ter você aqui, mais uma aula especial, um complemento ao vídeo que eu soltei lá no Instagram, no TikTok, em que eu falei sobre as efemérides. Estão aqui, ó, as datas redondas. O que são as efemérides, então? Aqueles acontecimentos marcantes que fazem aniversário redondo em determinado ano. Estamos em 2024, então vamos lembrar essas efemérides desse ano e, claro, elas podem aparecer com muita frequência nas provas de vestibular, nas provas de concursos militares e também, por que não, até mesmo no concurso nacional unificado, é uma novidade, e em outras provas que você possa fazer por aqui. Meu nome é Fábio Ribeiro, eu sou professor de História e historiador, e a gente vai falar hoje sobre as efemérides do Brasil e do mundo. Separei aqui uma listinha, tira aquele seu print esperto, que já vai te ajudar aí em bastante coisa, e a gente começa pelos 500 anos de Luís de Camões, um dos maiores poetas do mundo, os maiores escritores que o mundo já viu, português, e ele é muito importante para todos os países lusófonos, ou seja, o Brasil também vai lembrar bastante esse ano do Camões. Não se sabe ao certo em que mês, tem um debate para saber em que mês ele nasceu e tudo mais, mas ele foi muito importante e nasceu em 1524, 500 anos agora, nesse ano. 400 anos da invasão holandesa em Salvador, 1624, os holandeses invadem Salvador depois que são expulsos do território, estão impedidos de participar do lucrativo comércio do açúcar. Você lembra lá dessas aulas, século XVII, muito importante, o Brasil tinha uma alta produção de açúcar, era uma colônia portuguesa, Portugal tinha uma parceria com os holandeses, vem a União Ibérica, Portugal passa a se tornar um controle, uma possessão espanhola, e nesse controle espanhol sobre Portugal vai sobrar para o Brasil, porque a Holanda, que tinha uma parceria com Portugal e fazia o açúcar com eles aqui no Brasil, vai ser impedida de participar desse comércio. Lembrando, a Espanha tinha uma rivalidade com os holandeses, com os batavos, com os flamengos, e eles vão ficar impedidos. A gente chama holandeses, né, entre aspas, mas enfim, vai rolar essa invasão holandesa em Salvador, 1624, não vai dar certo. Eles são repelidos logo no início de 1625 e tentam de novo ainda no Nordeste, 1630. Aí sim, eles ficam por aqui por 24 anos. 220 anos da coroação de Napoleão Bonaparte. Ele se torna imperador, aquela famosa coroação do Napoleão Bonaparte, um dos maiores imperadores que o mundo já viu, um dos maiores estrategistas que o mundo já viu. Ele que marcou fundamentalmente a história da Europa dali para frente. Ele já estava no poder um pouco antes, desde fins da Revolução Francesa. Ele era um primeiro cônsul ali a partir da organização que foi feita a partir do 18 do Brumário, e ele vai se tornar imperador, e ali, a partir de 1804, ele vai comandar tudo de forma muito clara. O controle que Napoleão queria exercer era de domínio em relação à Europa. Logo depois vai ter o bloqueio continental, que vai prejudicar a Inglaterra, enfim, várias batalhas, várias guerras, até que ele perde de fato. 200 anos, olha o Brasil aí, ó, Constituição de 1824, a Constituição outorgada por Dom Pedro I, imposta por ele, por seu Conselho de Estado, uma Constituição que tinha o poder moderador, além dos três poderes clássicos, tinha o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e também o poder moderador. Essa Constituição ficou muito famosa, foi a primeira da nossa história. A gente teria uma antes, em 1823, que ficou apelidada de Constituição da Mandioca, só que não foi para frente. Essa Constituição aqui traz, por exemplo, o Senado vitalício. Essa Constituição diz, por exemplo, que o Brasil é uma monarquia hereditária católica. Isso muito importante, com certeza vai ser lembrado nas provas desse ano, os 200 anos da nossa Constituição e esse contexto. Outro assunto que cai com frequência e que esse ano, por ser uma efeméride, pode aparecer cada vez mais, é o início da Primeira Guerra Mundial, 1914 até 1918, uma das maiores guerras do mundo, até então a maior guerra que o mundo já tinha visto. Essa guerra aqui que tem tecnologia, mas também tem muito do modelo tradicional e arcaico de conflito, de enfrentamento, muito uso de animais, os cavalos, enfim. A Primeira Guerra Mundial, uma guerra de avanço, depois uma guerra de trincheira, um movimento substituído pela trincheira, pela paralisação logo depois. De um lado, o Tríplice Entente, França, Reino Unido e Império Russo.
E do outro, a Tríplice Aliança, que vai ter o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e a Itália. A Itália no final muda de lado, o Império Turco-Otomano entra. A gente tem essa aula completa aqui no nosso canal, também bem legal para vocês. Lembrando que História do Brasil você tem completo aqui no nosso canal, tudo de graça, e História Geral. A gente ainda está construindo bastante coisa já, mas cada vez mais eu estou soltando vídeos por aí. Inclusive, se você é membro do canal, você contribui aí com R$ 1,99 por mês, é um valor simbólico só para ajudar a chegar mais longe esse meu conteúdo. O seu nome vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Quero agradecer a todo mundo aí que é membro e me ajuda aqui a produzir esse conteúdo, ao conteúdo chegar mais longe, porque é um valor simbólico, mas ajuda bastante. O seu like também, né? Então clica aí. 90 anos da Constituição de 1934. Essa Constituição aqui é a primeira Constituição democrática do Brasil, de fato, digamos assim, porque a gente tem em 1824, essa aqui, 1891, a da Primeira República, e depois, quando Vargas chega ao poder, ele tem um período provisório e chega em 1934, ele praticamente é obrigado a chamar a Assembleia Nacional Constituinte, é feita essa Constituição, e é uma Constituição que confirma, por exemplo, o voto feminino, confirma o voto fechado, confirma as leis, o início dessas leis trabalhistas compiladas. Leis trabalhistas, gente, você que é um aluno esperto já está aqui no Alicerces há um tempinho, sabe? Lei trabalhista existe antes do Vargas. Só que o grande mérito do Vargas foi entender que elas precisavam ser compiladas e agregadas a todos que trabalhavam na cidade. Rural não tinha. Mas essa Constituição ela foi muito importante, ela foi um símbolo, um marco, né? Tem um deputado classista, que é aquele deputado eleito indiretamente a partir das classes de trabalhadores e patrões. É uma Constituição considerada corporativista, que vai segurar as tensões sociais no Brasil. Uma Constituição também muito importante em questões nacionalistas. Ela vai nacionalizar reservas no Brasil. Muito legal essa Constituição. Enfim, 80 anos do dia D. Desembarque na Normandia, Segunda Guerra Mundial. Você lembra disso? A libertação da França. Tem filme para todo lado. Esse dia foi muito importante. É comemorado esse ano 80 anos também, fica ligado. Terminou com 9 também é uma efeméride. Não só o que terminou com 4, porque o que terminou com 4 vai fazer ali 60, 70, 80, 100 anos. Mas, por exemplo, terminou com 9 e é um fato importante, pode ser mais lembrado também aqui em 2024, como, por exemplo, o ano de 1949, a Revolução Chinesa, 75 anos aqui em 2024. Para sempre a história da China foi modificada. Mao Tse-tung, o PCC, o Partido Comunista Chinês, chega no poder, transforma para sempre o que é a China, né? E, claro, marca até hoje a ascensão de um modelo diferenciado de desenvolvimento dentro desse país. Também, terminando em 9, também uma revolução que vai culminar mais tarde com a transformação econômica desse território é a Revolução Cubana. A Revolução Cubana, 1º de janeiro de 1959, ela é confirmada. Não coloquei aqui, mas já está para a gente lembrar junto. Ela tem 65 anos de comemoração esse ano, tá? Ela foi em 59, enquanto a chinesa foi em 49. 70 anos do suicídio de Getúlio Vargas. Olha, vem cá. Não teve nada que aconteceu com um presidente que foi mais importante do que o suicídio desse cara aqui. Quando ele se mata, a história do Brasil se transforma de forma muito profunda, muito drástica, né? O suicídio dele, em agosto de 54, vai ser importantíssimo. Claro, tem vídeo aqui no canal sobre tudo de história do Brasil, você pode procurar também. 60 anos da Lei dos Direitos Civis nos Estados Unidos, uma lei que garante direitos civis a negros e vai combater fortemente o racismo, inclusive não só a negros, mais tarde ela é usada como base inclusive para outros grupos minoritários que vão garantir suas representações e seus direitos nos Estados Unidos. Você lembra daquele grande discurso do Martin Luther King? I have a dream! Eu tenho um sonho! 1963, ali em Washington, lotado, enfim, algo brilhante, a marcha em Washington, um movimento fortíssimo que não levou apenas o Martin Luther King a fama, né? Tivemos antes Rosa Parks também, tivemos o Malcolm X também como uma referência importante nesse sentido. Enfim, em 64 vai acontecer a promulgação dessa lei, uma lei muito importante que vai garantir direitos civis, mas que não vai, claro, excluir o racismo, enfim, a violência ainda contra grupos minoritários, mas já foi um grande avanço.
E por falar em avanço, olha a democracia voltando para Portugal. Revolução dos Cravos. 1974, né? Primavera. Revolução dos Cravos, que foi uma revolução que pôs fim a um modelo salazarista de governo, um modelo influenciado pelo fascismo. O fascismo de Salazar em Portugal acaba de fato em 74. O ditador tinha morrido um pouco antes, mas o governo ainda vigorava com essas características e veio a Revolução dos Cravos e colocou isso para fora. A flor, o cravo, foi uma grande representação dessa democracia em Portugal, sem dúvida um dos maiores movimentos do mundo moderno, né? 40 anos das diretas já, e falando em democracia, o Brasil também tentou abraçar a democracia de vez em 84, não deu certo, porque nas diretas já a gente acabou perdendo. Emenda Dante de Oliveira, não deu certo. Por 22 votos, faltaram 22 votos para a gente conseguir eleições diretas já ali naquele ano. A eleição acabou sendo em janeiro de 85 e quem venceu foi o Tancredo Neves, de forma indireta, tendo como vice José Sarney. No final, o que aconteceu com o Sarney? Assumiu o poder. Ele virou presidente, já que o Tancredo passou mal, ficou doente, depois de um tempo internado, morreu. A história do Brasil é cheia de coisa. 30 anos da eleição de Nelson Mandela na África do Sul, 1994. Eu vou te falar, esse fato aqui é extremamente marcante. Eu sou fã demais do Mandela. Quem não é, né? O Mandela é impressionante, um cara que fica 27 anos preso lutando contra o regime do apartheid. Um cara que tinha tudo para sair revoltado da cadeia e, no meio de uma maioria negra, defende a integração e o respeito, inclusive, aos antigos causadores de problemas do apartheid lá na África do Sul. Impressionante, ele consegue integrar negros, brancos, ele consegue, e por isso ele é relembrado até hoje. Um grande presidente, ele governa até 99 a África do Sul. E claro, tem filme, tem livro, tem muita coisa sobre o Nelson Mandela. No Brasil, em 94, a gente estava ganhando a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Bebeto e Romário ali fazendo grande apresentação. E a gente estava lançando o Plano Real também, para melhorar a nossa economia depois de anos, depois de 6 planos fortes, grandes, fora os planos pequenininhos, né? Nós tivemos Plano Cruzado 1, Cruzado 2, Bresser, Verão, Collor 1, Collor 2, nenhum deles resolveu o problema da inflação, o dragão da inflação. O Plano Real resolveu dolarização da economia, governo Itamar Franco. Cuidado, tá? Muita gente associa ao FHC, mas o FHC foi o ministro mais famoso desse plano. Beleza? Agora vem pra cá. Por que eu destaquei esses 3 aqui do lado? Professor, por que tu botou eles aí em destaque? Porque todo ano aparece, ainda mais agora em efeméride. Se esses 3 fatos aqui já são marcantes, mesmo fora de uma efeméride, mesmo fora de uma data redonda, imagina agora uma data redonda. 120 anos da Revolta da Vacina. Revolta da Vacina é 1904, Rio de Janeiro. Aquela revolta mesmo, que a galera vai protestar, não contra somente a possível vacinação obrigatória, mas principalmente pelo arbítrio, pela violência com a qual o governo trata essa população periférica, expulsa eles dos cortiços, não lhes dá acesso ao centro da cidade de maneira correta. Um grande caso de revolta popular no Brasil, a Revolta da Vacina. 100 anos sem Lenin. Olha, concurso de vestibular aparece o tempo inteiro a Revolução Russa. O Lenin sendo lembrado fundamentalmente porque ele cria a União Soviética. É ele, a proposta é dele. Tá ali 100 anos sem o Lenin. O Lenin que inclusive eu coloquei lá no Instagram também, né? Ele ainda está preservado, ele está embalsamado em Moscou. É bem interessante. 60 anos do golpe de 64. Vai fazer o ERJ? Vai fazer Enem? Vai fazer, por exemplo, um concurso público que cai em história em todo o Brasil? Chance altíssima de aparecer alguma coisa sobre o golpe de 64, um golpe que acaba com o governo de João Goulart e inicia o regime militar brasileiro, a ditadura civil-militar ou a ditadura empresarial-militar, você pode chamar de várias formas. E que bom ter você aqui. A gente finalizou, né, esse nosso vídeo de efemérides de 2024. Tem algumas outras que poderiam ser citadas, mas eu coloquei as que eu considero as principais. Espero que você goste. O seu like é muito importante. Compartilha com os amigos, compartilha com quem você sabe que vai fazer uma prova esse ano. E tamo junto, se inscreve aí no canal, ajuda a gente a crescer. Tchau!